Sobre esse livro daqui, eu quero oferecer a vocês uma proposta diferente. Então, eu parto do princípio de que vocês já têm uma ideia de quem é Jean-Jacques Rousseau, que já sabem que ele nasceu em 1712 em Genebra, que morreu na França em 1778, que as suas ideias influenciaram imediatamente a Revolução Norte-Americana de Independência, começada em 1775, a Revolução Francesa de 1789, que ele é um dos principais filósofos iluministas e contratualistas. E que ele até hoje tem uma influência muito grande na questão envolvendo o Estado, a relação do cidadão com o Estado, os nossos direitos naturais perante o Estado. Então, a minha proposta, partindo dessas premissas, é ajudar a vocês a começar a ler o Contrato Social de Rousseau. Então, esse livro fenomenal, publicado em 1762, ele começa com uma breve introdução, aqui na tradução portuguesa, 3 parágrafos, mas esses 3 parágrafos são importantíssimos para que a gente entenda o manifesto metodológico desse livro. Então, primeiro parágrafo. Quero investigar se, na ordem civil, pode haver alguma regra legítima e segura de administração, tomando os homens como são e as leis tais como podem ser. Então, aqui nós vemos a seguinte preocupação. Veja, já existiam outros autores contratualistas, como Hobbes, por exemplo, e então autores que falavam da existência de um contrato social como formador do Estado. E Rousseau, ele questionava uma série de pensadores contratualistas que, por exemplo, traziam em si um certo cinismo autoritário e legitimavam a criação de um Estado baseado no medo e na força. E Rousseau ele é contra isso. Então ele quer investigar se na ordem civil pode haver alguma regra legítima. E o legítimo aqui significa, como a gente vai ver ao longo do livro, uma regra criada pelo próprio cidadão. Então, um Estado, uma ordem civil, uma ordem social que seja criada pelo próprio cidadão. Ele quer ver se isso é possível. Tá? Então, uma regra legítima e segura de administração, tomando os homens como são. Ou seja, ele sabe que os homens eles são imperfeitos. Então, ele não quer fazer uma república de Platão, ele não quer fazer uma república de homens perfeitos ou apenas para homens perfeitos ou que interessem apenas aos homens perfeitos. Ele quer fazer uma república tomando os homens como são e as leis tais como elas podem ser, ou seja, da melhor forma possível dada a imperfeição humana. E então ele não pensa em que as leis serão absolutamente perfeitas, mas que as leis precisam ser compromissos legítimos, compromissos nascidos da vontade do cidadão. A frase seguinte, em português, tem um erro de tradução. Tá? Então, aqui está dizendo: procurarei aliar sempre nessa pesquisa o que o direito permite com o que o direito prescreve. Está errado. Aqui não é direito, é interesse. Tá? Eu provo aqui para vocês. Aqui a versão original. Tá? Dans cette recherche de ce que le droit permet avec ce que l'intérêt prescrit. Muito bem. Então, procuraria aliar sempre nessa pesquisa o que o direito permite com o que o interesse prescreve. Que interesse? O interesse coletivo. Tá? Então, a gente tem que tentar aliar, ele vai tentar aliar, o interesse legítimo
coletivo com o direito, a fim de que a justiça e a utilidade não resultem divididas. Então, ele vai tentar ver se é possível. Veja, é como se fosse uma tese de doutorado. Então, ele começa com uma pergunta. Ele não traz logo a resposta. Então, o trabalho do Rousseau, ele é um trabalho de um pesquisador, como se fosse uma tese de doutorado, onde ele tem uma dúvida, ele tem uma pergunta, ele tem uma coisa que incomoda ele, e ele vai tentar, através de um processo dedutivo, através da lógica, partindo de premissas e construindo novas premissas através do seu raciocínio, ele vai tentar responder essa pergunta, se é possível criar essa ordem social, tá? E a fim, né, então, equilibrar o direito com o interesse coletivo, a fim de que a justiça e a utilidade aí está relacionada justamente com o interesse coletivo, não resultem divididas. Então, a gente não pode criar um sistema em que, por exemplo, o direito venha a oprimir o cidadão. No parágrafo seguinte, ele fala: começo a escrever sobre o assunto sem provar a importância de meu tema. Poderiam perguntar-me se sou príncipe ou legislador para escrever sobre política. Respondo que não, e é por isso que escrevo sobre a política. Justamente porque eu sou um cidadão, justamente porque eu não tenho poder para decidir nada na atual conjuntura, no atual estado das coisas, ou seja, uma França do século XVIII, então eu escrevo justamente porque eu não tenho forças para mudar o estado das coisas. Se eu fosse príncipe ou legislador, não perderia meu tempo em dizer o que é preciso. Eu faria. Então, se ele fosse o príncipe, se ele fosse o legislador, ele faria as coisas. Ou, se fosse do interesse dele, ele ficaria calado. Por fim, ele diz: nascido cidadão de um Estado livre e membro do soberano, então é porque ele nasceu em Genebra, que era uma espécie de uma república, era uma cidade extremamente autônoma, relacionada à Suíça. Então, por fraca... Genebra mudou de mãos, mas enfim. Por fraca influência que possa ter meu voto nos negócios políticos, o direito de votar é suficiente para me impor o dever de me informar a respeito disso. Então, ainda, né, que na tradição suíça, né, as pessoas elas pudessem votar, elas pudessem manifestar a sua vontade, claro que não todas, né? Por exemplo, não as mulheres, mas enfim. Então, por fraca influência que possa ter meu voto nos negócios públicos, então, embora a minha vontade ela não tenha uma grande influência na condução do Estado, o direito de votar é suficiente para me impor o dever de me informar a respeito disso. Então, se eu tenho o direito de votar, olha que lição interessante para nós hoje em dia, eu tenho uma tarefa cívica, que é o dever de me informar a respeito da relação entre o cidadão e o Estado, a respeito de como alterar essa relação. Sinto-me feliz todas as vezes que medito sobre os governos, de encontrar sempre em minhas pesquisas novas razões para amar aquele de meu país. Ou seja, o fato dele estudar, do fato dele criticar, do fato dele fazer propostas radicais, não significa que ele ame menos o seu país. Então, questionar a estrutura política de um país não significa deixar de amar esse país. Muito bem, o Contrato Social do Rousseau, ele é dividido em 4 livros, cada um deles bem pequenininho. Então, o que eu peço para vocês, leiam o livro 1, com bastante atenção, leiam percebendo como ele nos convence, digamos assim. Então, Rousseau ele vai chegando a conclusões através de premissas dadas. Algumas dessas premissas têm relação com o direito natural,
ou seja, por exemplo, de que a vida, a liberdade são inalienáveis, de que estão acima de qualquer lei, que estão acima de qualquer direito construído pelo homem. E aí ele vai atacando, por exemplo, a questão da força como legitimadora de algum direito, de alguma norma. Ele vai criando a conclusão de que a soberania de um povo não pode ser alienada. Então, vocês vão percebendo como ele constrói isso. Então, ele aponta premissas, às vezes ele cria essas premissas, e sobre essas premissas ele chega a novas conclusões. Então, por exemplo, quando ele, num determinado momento, ele parece que se perde falando sobre guerra e sobre Grotius, mas, na verdade, o que ele está fazendo ali? Ele está falando sobre guerra para derrubar o argumento de Grotius de que quem é derrotado numa guerra deveria se submeter à escravidão, porque ser escravo é melhor do que morrer, coisas do gênero, né? E aí ele vai derrubar a tese do Grotius para voltar à tese de que a liberdade é algo inalienável. Então prestem bastante atenção no texto, ele é muito interessante e ele nos permite reflexos ainda bastante atuais. E aí, lá para o futuro, a gente retoma essa leitura do livro.